Como conseguir crédito mesmo com o nome sujo? O que eu vou te ensinar aqui hoje sobre planejamento financeiro, reestruturação, dívida, conseguir crédito mesmo estando endividado, faz parte do meu trabalho aqui no escritório. Eu estou parando o meu tempo e o tempo da minha equipe para gravar esse vídeo e te entregar esse conteúdo monstruoso, extremamente prático e de maneira completamente de graça. Eu só te peço uma coisa em retorno a isso, que é deixar o seu curtido aqui para o YouTube saber que esse vídeo é relevante. Também te recomendar mais vezes vídeos como esse que eu tenho certeza que vai colocar dinheiro no seu bolso. Meu nome é André Felipe, eu sou consultor financeiro há mais de 10 anos, sou criador do método Reset Financeiro, um método que tirou centenas e centenas de pessoas das dívidas rapidamente, reestruturando financeiramente, quitando dívidas com 80, 90, 95% de desconto. Sou especialista em investimentos pela Ambima e estou aqui para ajudar a transformar a sua vida financeira de uma vez por todas com um método desenrolado, indo direto ao ponto e falando exatamente o que você precisa ouvir para virar essa chavinha e sair dessa situação de endividamento. Voltando ao assunto do nosso vídeo de hoje, que é como conseguir crédito mesmo estando com o nome negativado, o nome sujo lá no Serasa, como muita gente utiliza esse termo, preciso te dizer que 70% da população brasileira está endividada. Tá? Mais de 30% da população brasileira, segundo pesquisas recentes do próprio Serasa Experian, estão inadimplentes, ou seja, são pessoas que têm declarado a incapacidade de cumprir com todas as dívidas já contratadas. Estar com o nome sujo não é o fim do mundo. Pelo contrário, se você souber usar isso ao seu favor, pode ser o seu recomeço. Muita gente, repito, não precisa acreditar em mim de primeira, tá? Muita gente só consegue sair das dívidas depois de passar por um período temporário pelo Serasa. Eu vou te explicar isso melhor e você vai entender nesse vídeo como é que isso funciona. Antes de você procurar e recorrer ao crédito, você tem que fazer algumas perguntas para você mesmo. É uma emergência real? Você realmente precisa desse crédito ou é apenas um desejo? O que você vai consumir, sabendo que você já está com o nome sujo, é algo que você tem uma necessidade latente ou é algum consumo que você gostaria de comprar e acha que precisa? Tem outra alternativa além do crédito? Tem como você conseguir resolver esse problema sem precisar recorrer ao crédito? Essa é uma outra pergunta que você tem que se fazer. Outra pergunta que talvez seja a mais importante de todas elas. Você vai conseguir pagar esse crédito depois? Sem enrolar ainda mais a sua situação financeira? Já olhou para as suas finanças? Já olhou para o seu orçamento e viu se tem lá esta folga no teu orçamento para conseguir cumprir com a parcela ou com os pagamentos ali desse crédito novo contratado? Você tem que saber isso antes de tomar qualquer ação que eu vou te mostrar nesse vídeo. E o mais importante, tá? Muitas pessoas que me procuram vêm até mim por pensar que precisam ter acesso a mais dinheiro, quando na verdade isso não é regra. Geralmente, se eu estou tendo problemas financeiros, não é somente ganhar mais dinheiro que vai resolver o meu problema. Lógico que ganhar mais tende a ter uma vida mais fácil, mas isso de maneira nenhuma é regra. Nós temos pessoas aqui extremamente endividadas, em situações muito mais travadas, com renda muito alta e às vezes muito mais enrolado com pessoas com rendas menores, então com grandes poderes e maiores responsabilidades, como já dizia o tio Ben. Então não é somente ganhar mais que vai resolver o seu problema se você não tiver um planejamento financeiro adequado para sua renda. E muitas vezes você pensa que ter acesso a mais crédito vai resolver o problema. Você clicou nesse vídeo pensando, vou saber como contrair mais crédito mesmo estando com o nome sujo para eu resolver minha vida, quando na verdade, na maioria dos casos, isso pode estar te afundando mais. Eu preciso deixar esse adendo aqui para você, antes de prosseguir, te explicando aqui quais linhas de crédito você tem acesso, mesmo estando com o nome completamente sujo. Regra de ouro aqui para a gente começar a falar sobre isso, tá? Nome sujo é igual a crédito mais caro, geralmente. Então, uma das coisas que o banco faz para analisar a taxa de juros cobrada ou quais linhas de crédito determinado cliente teria acesso é analisar o seu rating bancário, que é todo o seu histórico de relacionamento e de pagamentos de conta com aquele banco e com outros bancos também. Então, como você se relaciona com o mercado financeiro? Em dia, não é em dia, tem um histórico de pagamentos, tem um histórico de atrasos, de inadimplência. Então, quanto mais prejudicado for o teu rating bancário, menos acesso aos melhores créditos e aos créditos mais baratos você tem. Então isso já é via de regra. Vamos direto ao tema desse vídeo. Primeiro crédito que você consegue ter acesso mesmo estando com o nome sujo, que é o chamado de crédito do trabalhador. É o famoso crédito que fudendo o trabalhador, que lá você se lasca. Mas é prometido nesse vídeo, você sim consegue ter acesso mesmo com o nome sujo, geralmente, tá? Não é 100% das vezes que vai ser aprovado, mas existe sim essa possibilidade de aprovação no crédito de trabalhador, mesmo estando com o nome sujo. Basicamente, como é que funciona o crédito do trabalhador?
Você contrai e faz a simulação desse crédito lá na sua carteira digital e suas verbas rescisórias, as suas verbas trabalhistas, melhor dizendo, FGTS, todo esse recurso fica em garantia para o banco te emprestar um dinheiro, porque esse banco vai ter mais segurança, porque, primeiro, essa parcela vai ser descontada automaticamente na sua folha de pagamento, ou seja, você não tem opção de não pagar. E com esta garantia, as próprias verbas trabalhistas que você tem como trabalhador CLT ficam ali para garantir o banco o recebimento daquele crédito contratado. Mas toma muito cuidado com isso, porque esse é um dos créditos que tem mais arrebentado pessoas hoje. Por quê? Se com a renda que você já está lascado, imagina com uma renda muito menor do que você tem hoje. Se você hoje já não consegue pagar tudo que você precisa e tem que recorrer a crédito, imagina depois que você contrai um crédito do trabalhador e a sua renda vai cair muito. Sua renda vai vir muito menor. O que acontece é que você vai entrando cada vez mais nessa bola de neve. Então, para quem já está super endividado ou muito enrolado, esta espécie de crédito que consigna a parcela no seu pagamento é o que vai trazer mais risco para você. Segunda modalidade de crédito que você consegue acesso mesmo estando com o nome sujo é o crédito consignado. Então, se você é funcionário público, você tem acesso à consignação do seu empréstimo. Então, você contrai esse empréstimo dentro do banco, que é descontado direto na sua folha de pagamento. Lógico que tem alguns adendos aqui. Existe um limite de comprometimento, obviamente, né, que fica ali de 35% a 40%, contando com crédito do cartão consignado também, mas esse é o máximo da tua renda que pode ser comprometido com parcelas do empréstimo consignado. Então, tendo ainda uma margem consignada, é possível sim contrair o crédito, mesmo estando com o nome sujo, ou através de refinanciamentos de crédito que já existem, ou portando esse crédito que você já paga para outro banco e esse outro banco cobrando uma taxa de juros menor, pode te liberar um troco, como se fosse um novo crédito, mas somente portando esse crédito do banco top para o banco destinatário. Esta é uma outra opção. Mas toma muito cuidado novamente com o crédito consignado, porque apesar dele ter taxas mais baixas do que outros créditos comuns, ele é consignado na sua folha de pagamento. Então, muito servidor público vive a vida inteira enrolada financeiramente por causa de crédito consignado. Existem estratégias muito eficientes para te ajudar a livrar mais rápido de crédito consignado. Se você quiser saber a nossa metodologia, o nosso passo a passo, que você está lotado de crédito consignado, quer saber como se livrar dele, comenta aqui crédito consignado nesse vídeo. Se a gente tiver vários comentários aqui de crédito consignado, eu gravo um vídeo te explicando exatamente o que você precisa fazer para sair dessa situação de endividamento e para ter esse ultra comprometimento com consignados lá no seu lerite, na sua folha de pagamento. Terceira linha de crédito que você consegue pegar na praça, mesmo estando com o nome sujo, é o chamado empréstimo com agiota. Esse empréstimo é muito adequado para as pessoas que querem se lascar, perder o sono, perder a paz, ter risco de vida, ter a família morrendo de medo, não querer sair na rua e ficar extremamente preocupado quando alguém bater no portão da sua casa às 10 horas da noite, você não sabe se é o agiota te cobrando e você torce agora, tomara Deus que seja o testemunho de Jeová que você sempre xingou e não seja ali o agiota querendo te cobrar essa dívida. Testemunho de Jeová de noite? Você torce por tudo, pode ser de noite, de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário. Só que não é o testemunho de Jeová, é o agiota perguntando cadê a parcelinha de R$1.000 que você ficou de pagar para ele. Então, essa é uma terceira linha de crédito. Eu estou te recomendando ir por essa terceira linha de crédito? Obviamente que não. A minha recomendação para quem está super endividado e não consegue sair disso sozinho é procurar uma ajuda profissional. Existem metodologias comprovadas para resolver o seu problema financeiro. Agora, falando muito sério com você. E se você precisar da nossa ajuda, o nosso escritório é especializado em combater o superendividamento de maneira muito rápida. Então, antes de optar por crédito trabalhador, crédito consignado, agiota, onde suas decisões te levaram até hoje? Quando você toma decisão sozinho financeiramente, essas decisões te levaram até onde? Como está a sua situação hoje? Talvez você precise de alguém te ajudando a tomar decisões melhores e te dando passo a passo do que você precisa fazer agora, depois e depois para sair de uma vez por todas dessas dívidas. Você pode ter a nossa ajuda numa consultoria inteiramente gratuita. E nessa reunião gratuita a gente monta um plano de ação e você vai saber o passo a passo que você precisa percorrer para sair dessa situação.
Você pode vir aqui no link que vai estar na descrição e no comentário fixado. O comentário fixado fica ainda mais fácil para você achar. Vai lá, vai ter um link, você vai clicar, vai para o formulário de aplicação, um pequeno questionário, eu vou te fazer algumas perguntas para entender o seu cenário. E se nessas perguntas eu entender que eu consigo te ajudar e que eu te tiro das dúvidas rapidamente, eu te aprovo para uma consultoria inteiramente gratuita com o meu time, para montarmos essa trajetória e essa jornada do endividamento até você ter a reserva financeira construída em suas dívidas quitadas. Esse vídeo não era para ser motivacional, é para ser um desmotivacional mesmo, desmotivar você a contrair dívida, por mais que existem linhas de crédito sim, não menti no título desse vídeo, existem linhas de crédito sim disponíveis para as pessoas, mesmo estando em situação ali de nome sujo, pendurado no Serasa, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o assunto desse vídeo, querendo contrair mais crédito e aqui dentro fazer o que eu preciso fazer, que é te conscientizar. Põe a mão na consciência e entenda se na sua situação financeira ter mais crédito, ter mais parcela para pagar, ter mais dívida te enforcando é exatamente o que você precisa e pense se não é, na verdade, um planejamento e uma estruturação financeira que é o que realmente vai te ajudar a sair da posição que você está hoje. Então, se você gostou desse vídeo, se eu trouxe aqui informações que são úteis para você, e se eu te ajudei a colocar a mão na consciência e pensar um pouquinho melhor o rumo que você tem tomado na sua vida financeira, eu gostaria que você retribuísse esse favor se inscrevendo aqui nesse canal e ativando o sininho também, porque todas as semanas eu vou postar vídeos ensinando você a ter uma vida financeira mais próxima e livre do endividamento. Se fosse você, assistiria esses vídeos semanais, em poucos minutos você consegue se atualizar e conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro e como se dar bem nesse mercado financeiro e não sendo um refém dele, mas sendo autor da sua própria vida financeira. Até o próximo vídeo, não perde, tchau, obrigado!